Você já se sentiu cercado, traído por quem você confiava, atacado por inimigos que conspiram nas sombras? Hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos e desafiadores da Bíblia, o Salmo 35 de Davi. Este não é um salmo decorativo para bordados ou canecas. Este é um grito de guerra espiritual. Um clamor que atravessa os séculos e chega até você que está sendo injustiçado, caluniado, perseguido. Prepare seu coração, porque a unção que estava sobre Davi, quando ele escreveu estas palavras, está prestes a cair sobre sua vida. Somos uma família de intercessores, unidos em fé, oração e poder espiritual. Aqui, cada clamor é levado a Deus com propósito e autoridade. Junte-se a nós. Inscreva-se no canal Promessas do Altíssimo e esteja ligado diariamente nas orações, clamores e profecias que fortalecem sua fé e cobrem sua vida com proteção divina. Não caminhe sozinho. Faça parte dessa corrente de intercessores que ora, crê e vê milagres acontecerem. Clique em inscrever-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma oração poderosa. Vamos adiante. Davi não era um homem comum. Era um guerreiro ungido, um adorador apaixonado, um rei escolhido por Deus. Mas neste salmo, encontramos Davi em uma posição desconfortável, sendo perseguido injustamente. O homem que matou gigantes, que venceu leões e ursos, agora enfrenta um inimigo ainda mais perigoso: a traição, a calúnia, a injustiça. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que me combatem. Salmo 35:1. Percebam a audácia profética desta oração. Davi não está pedindo forças para lutar sozinho. Ele está convocando o próprio Deus para a batalha. Isto é fé militante. Isto é autoridade espiritual. Quando você foi ungido por Deus, quando você anda em integridade, você tem o direito de clamar: Deus, esta batalha é sua. Quantos de vocês precisam fazer esta oração hoje? Quantos estão enfrentando pessoas que conspiram contra você no trabalho? Familiares que se voltaram contra você? Irmãos na fé que se tornaram seus acusadores? Davi está te ensinando algo revolucionário. Você não precisa se defender sozinho. O Deus que ungiu você é o mesmo que vai pelejar por você. Pega dos escudos e broquel e levanta-te em minha defesa. Salmo 35:2. Olha a linguagem militar. Davi está visualizando Deus se armando para a guerra. Ele não está orando com dúvida, com medo, com insegurança. Ele está declarando que Deus vai se levantar. Isto é oração profética. Isto é decreto apostólico. Quando você ora o Salmo 35, você não está fazendo uma súplica tímida. Você está ativando as forças celestiais. Você está mobilizando exércitos angelicais. Você está liberando o braço forte do Senhor dos Exércitos. Empunha a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Salmo 35:3. Davi precisa ouvir a voz de Deus. Em meio ao caos, à perseguição, às acusações, ele precisa da confirmação divina: eu sou a tua salvação. Quantos de vocês precisam ouvir isto hoje? Em meio aos ataques, aos processos, às enfermidades, às crises financeiras, você precisa ouvir Deus dizendo: eu sou a tua salvação. Este salmo nos ensina que há momentos na vida em que a oração precisa ser assertiva, direta, sem rodeios. Não é hora de linguagem religiosa bonita. É hora de clamar com urgência profética. É hora de invocar o nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava sendo perseguido por pessoas que tramavam sua destruição, pessoas que sorriam em seu rosto e planejavam sua queda pelas costas. E qual foi sua resposta? Ele não revidou com as próprias mãos. Ele não tramou vingança. Ele fez algo mais poderoso. Entregou a causa nas mãos do justo juiz. Pare agora e faça como Davi. Clame em voz alta: Senhor, contende com aqueles que contendem comigo. Esta batalha não é minha, é tua. Levanta-te em minha defesa.
Declare isto sobre sua vida, declare sobre sua família, declare sobre seu ministério. Deus está se armando para lutar por você. A vitória já começou. Você sabia que existe uma justiça que opera além dos tribunais humanos? Uma justiça que não se corrompe com dinheiro, que não se curva diante de influências políticas, que não se intimida com ameaças? O Salmo 35 revela esta dimensão da justiça divina que opera no invisível, mas manifesta resultados visíveis. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram a minha vida. Voltem atrás e sejam confundidos os que contra mim tramam mal. Salmo 35:4. Esta não é uma oração de vingança pessoal. Esta é uma petição por justiça divina. Existe uma diferença profunda entre vingança e justiça. Vingança é quando eu quero fazer o mal pagar. Justiça é quando Deus, o justo juiz, intervém para restaurar a ordem que foi quebrada. Davi está dizendo: Senhor, que aqueles que tramam minha destruição sejam confrontados com tua justiça. Ele não está pedindo para machucar pessoas por prazer. Ele está pedindo que Deus interrompa os planos malignos que podem destruir não apenas a ele, mas muitos outros inocentes. Pense nisso. Se Davi tivesse sido destruído por seus inimigos, Israel teria perdido seu maior rei. As gerações futuras teriam sido privadas dos salmos. A linhagem messiânica teria sido ameaçada. Quando Davi clama por justiça, ele está protegendo não apenas a si mesmo, mas o propósito eterno de Deus. Sejam como a palha diante do vento, quando o anjo do Senhor os impelir. Salmo 35:5. Que imagem profética! Os inimigos de Davi serão dispersos como palha ao vento, não pela força de Davi, mas pelo anjo do Senhor. Isto nos ensina algo crucial. Quando Deus luta por você, Ele usa recursos celestiais que seus inimigos nem conseguem ver. Quantas vezes você foi salvo por intervenções angelicais que nem percebeu? Quantas conspirações foram desfeitas por anjos que você nunca viu? Quantos acidentes foram evitados? Quantas traições foram expostas? Quantas armadilhas foram desmanteladas pela ação invisível do mundo espiritual? Davi sabia que estava lidando com forças espirituais. Por isso, ele não lutava apenas no natural, ele mobilizava o sobrenatural. Ele não apenas pegava sua espada, ele ativava os anjos de Deus. Seja o caminho deles tenebroso e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Salmo 35:6. Percebam, o mesmo anjo que guarda os filhos de Deus persegue os inimigos de Deus. O que é proteção para os justos se torna perseguição para os ímpios. A mesma presença de Deus que traz paz para você, traz terror para quem conspira contra você. Esta verdade precisa ser compreendida. Quando você anda na unção, quando você vive em santidade, quando você é perseguido por causa da justiça, Deus mesmo se torna seu defensor pessoal. Você não precisa contratar advogados celestiais. Deus mesmo assume seu caso. Porque sem causa esconderam de mim a rede na cova, sem razão a cavaram para minha vida. Salmo 35:7. Davi ressalta, a perseguição era sem causa. Ele não havia feito nada para merecer aquele tratamento. E é exatamente aqui que a justiça divina se torna mais feroz. Quando você é perseguido injustamente, quando você é caluniado sem motivo, quando você sofre por causa da justiça, Deus toma isso pessoalmente. A Bíblia diz, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Por quê? Porque só Deus tem sabedoria perfeita para aplicar justiça sem injustiça. Só Deus pode julgar sem cometer erro. Só Deus pode punir sem pecar. Sobrevenha-lhe destruição sem que o saiba, e prenda-o à rede que ele escondeu. Caia ele nessa mesma destruição. Salmo 35:8. Este é um dos versos mais proféticos do Salmo. O próprio inimigo será pego na armadilha que preparou, a cova que ele cavou será sua própria sepultura, a rede que ele escondeu será sua própria prisão.
Isto é mais do que poesia, é uma lei espiritual. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Quando alguém conspira contra um ungido de Deus, ele ativa contra si mesmo forças espirituais que vão reverter todo o mal planejado. Declare agora com autoridade profética: todo laço armado contra mim será destruído, toda cova cavada para minha vida será fechada, toda rede escondida em meu caminho será exposta e queimada. Os anjos do Senhor estão lutando por mim neste momento. A justiça divina está operando a meu favor. Creia nisso, profetize isso. A reviravolta está chegando. Você consegue adorar enquanto está sendo atacado? Consegue louvar no meio da batalha? Consegue exaltar a Deus enquanto seus inimigos conspiram? Davi nos ensina neste bloco a transição mais poderosa que um guerreiro espiritual pode fazer: passar do clamor de guerra para a adoração profética. A minha alma, porém, se regozijará no Senhor e se alegrará na sua salvação. Salmo 35:9. Olha a reviravolta. No meio da perseguição, no centro da batalha, Davi muda de frequência espiritual. Ele sai do modo de guerra e entra no modo de celebração. Por quê? Porque ele já vê a vitória antes dela acontecer. Isto é fé profética. Isto é certeza apostólica. Muitos cristãos ficam presos no lamento. Ficam gemendo, reclamando, chorando a situação. Mas Davi nos ensina: há um momento de chorar e um momento de dançar. Há um tempo de clamar e um tempo de celebrar. E frequentemente a celebração precisa vir antes da manifestação da vitória. Quando você consegue louvar no deserto, você está dizendo ao inferno: vocês já perderam. Quando você consegue adorar na prisão, você está profetizando sua libertação. Quando você consegue exaltar a Deus na doença, você está decretando sua cura. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele? Sim, o aflito e necessitado, daquele que o rouba. Salmo 35:10. Que declaração! Davi está dizendo: até meus ossos vão louvar. Não é apenas minha boca, não é apenas minha mente, é todo o meu ser. É cada fibra do meu corpo, é cada célula da minha existência que vai proclamar: não há como o Senhor. Esta pergunta retórica é devastadora. Senhor, quem é como tu? A resposta é óbvia: ninguém. Nenhum inimigo é páreo para Deus. Nenhuma conspiração resiste diante dele. Nenhuma feitiçaria prevalece contra sua unção. Nenhuma injustiça sobrevive ao seu julgamento. Davi reconhece algo fundamental. Ele é o aflito, o necessitado, aquele que está em desvantagem no natural. Mas tem um detalhe: ele tem o Deus que livra o mais fraco do mais forte. Que notícia para quem se sente pequeno diante dos gigantes da vida. Você pode estar enfrentando inimigos mais fortes, mais ricos, mais influentes, mais poderosos que você. Mas quando você tem Deus ao seu lado, o tamanho do seu inimigo não importa. Golias era maior que Davi, mas caiu. O exército filisteu era mais numeroso, mas foi derrotado. Faraó era mais poderoso que Israel, mas afundou. Levantam-se contra mim falsas testemunhas e me interrogam sobre coisas que ignoro. Salmo 35:11. Agora Davi detalha a injustiça, falsas testemunhas, mentiras fabricadas, acusações inventadas. Ele estava sendo interrogado sobre coisas que nem sabia que existiam. Isto é o auge da perseguição injusta. Quantos de vocês sabem o que é ser acusado de algo que nunca fez, ser responsabilizado por palavras que nunca disse, ser julgado por intenções que nunca teve? Davi está te dizendo: Deus vê, Deus sabe, Deus vai trazer à luz toda mentira. Tornaram-me mal por bem, estou desolado. Salmo 35:12. Esta é uma das dores mais profundas que alguém pode experimentar: fazer o bem e receber o mal em troca. Davi havia ajudado estas pessoas, havia sido bondoso com elas. E como elas retribuíram? Com traição, com ingratidão, com maldade.
Mas perceba, mesmo desolado, Davi não desiste de Deus. Mesmo ferido, ele não abandona a fé. Mesmo traído, ele não se torna amargo. Esta é a marca de um verdadeiro guerreiro espiritual. Continuar confiando quando tudo diz para desistir. Mas eu, quando eles adoeciam, vestia-me de pano de saco, afligia a minha alma com jejum e orava de cabeça inclinada sobre o peito. Salmo 35, 13. Que revelação! Davi havia jejuado pelos seus inimigos, havia orado por eles quando estavam doentes, havia se humilhado em favor daqueles que agora o atacavam. Ele demonstrou amor genuíno, compaixão verdadeira, intercessão sacrificial. Isto nos ensina algo crucial sobre o caráter de Davi. Ele não era apenas um guerreiro impiedoso, ele tinha um coração pastoral. Ele amava até seus futuros traidores. Ele intercedia até por aqueles que conspirariam contra ele. Portava-me como se fosse meu amigo ou meu irmão. Andava encurvado e lamentando-me, como quem chora por sua mãe. Salmo 35, 14. Davi tratou estas pessoas como família. Ele chorou por elas como choraria por sua própria mãe. Ele se importou genuinamente. E como eles retribuíram, com conspiração, traição, calúnia. Esta é uma das feridas mais profundas, a traição daqueles que você amou como irmãos, a ingratidão daqueles que você tratou como família. Mas mesmo assim, Davi não deixa a amargura dominar seu coração. Ele entrega tudo nas mãos do justo juiz. Se você tem sido traído por quem você ajudou, se tem recebido mal em troca do bem, faça agora a oração de Davi. Senhor, tu viste tudo, tu conheces meu coração, tu sabes que andei em integridade. Eu entrego nas tuas mãos todo julgamento, mas minha alma se regozijará em ti. Todos os meus ossos dirão, não há como o Senhor. Libere esta adoração profética agora. Chegou a hora mais intensa do Salmo 35. Davi não vai mais ser passivo. Ele vai clamar com todas as forças por uma intervenção divina poderosa. Prepare-se, porque este bloco vai mexer com suas emoções e desafiar sua teologia superficial. A unção de guerra está prestes a ser liberada. Mas quando eu tropeçava, eles se alegravam e se ajuntavam. Açoitadores que eu não conhecia se ajuntaram contra mim e me difamavam sem cessar. Salmo 35, 15. Que cena devastadora! Quando Davi caiu, quando ele tropeçou, quando ele passou por dificuldade, aqueles que ele havia ajudado se alegraram, eles celebraram sua queda, fizeram festa com seu sofrimento. Isto é maldade em estado puro. E pior, açoitadores que ele nem conhecia se juntaram ao ataque. A difamação se espalhou, a calúnia virou viral. Pessoas que nem sabiam quem era Davi começaram a falar mal dele. Este é o poder destruidor da fofoca, da mentira, da maledicência. Quantos ministérios foram destruídos assim? Quantas reputações foram arruinadas? Quantas vidas foram devastadas por boatos mentirosos que se espalharam como fogo? Davi está dizendo, Deus vai julgar cada palavra falsa, cada mentira será cobrada, cada calúnia terá seu preço. Como parasitas zombadores em banquetes, rangem os dentes contra mim. Salmo 35, 16. Os inimigos de Davi faziam banquetes zombando dele. Riam, escarneciam, caçoavam da situação dele. Isto é crueldade refinada, é maldade celebrada, é perversidade institucionalizada. Mas Davi não está sem resposta. Ele tem um recurso que seus inimigos não têm, acesso direto ao trono de Deus, e agora ele vai usá-lo com toda a força profética. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Salmo 35, 17. Até quando? Este grito atravessa os séculos. Quantas vezes você já clamou isto? Deus, até quando vou sofrer injustamente? Até quando vou ser caluniado? Até quando vou ser atacado? Davi está dizendo, é legítimo este clamor,
Deus não se ofende com sua urgência. Perceba que Davi chama sua alma de predileta. Ele está dizendo: Senhor, esta vida que está sendo atacada é preciosa, vale a pena ser resgatada, merece ser defendida. E quando você ora assim, você está declarando seu valor diante de Deus. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Salmo 35, 18. Mesmo antes da resposta, Davi já está prometendo o testemunho. Ele já se vê dando glória publicamente, já se vê celebrando na multidão. Isto é fé que enxerga o invisível. Isto é profecia que declara o futuro. Quando você consegue prometer o louvor antes da vitória, você está liberando uma frequência espiritual poderosíssima. Você está dizendo: Senhor, eu sei que tu vais me responder. E quando responder, eu vou fazer barulho, vou dar glória, vou testemunhar para multidões. Não se alegrem os meus inimigos à toa, nem pisquem os olhos aqueles que sem causa me odeiam. Salmo 35, 19. Davi está dizendo: esta alegria é prematura, este escárnio vai virar choro, esta zombaria vai se transformar em lamento, porque Deus vai intervir e mudar toda a narrativa. Quantas vezes seus inimigos celebraram cedo demais? Quantas vezes acharam que você estava acabado? Quantas vezes deram risada da sua queda? Mas Deus escreveu uma continuação para a sua história. O último capítulo ainda não foi escrito, porque não falam de paz, mas contra os que vivem tranquilos na terra, projetam palavras enganosas. Salmo 35, 20. Os inimigos de Davi não queriam paz, queriam destruição, não buscavam reconciliação, buscavam aniquilação. Eles eram movidos por ódio puro, malícia refinada, perversidade calculada. E isto justifica o próximo nível de oração que Davi vai fazer. Porque quando você está lidando com maldade intencional, quando está enfrentando conspiração deliberada, quando está diante de ódio planejado, a oração precisa ter autoridade apostólica. Abrem sua boca contra mim e dizem: viram isso os nossos olhos. Salmo 35, 21. Os inimigos estavam celebrando vitória com sarcasmo. Nós vimos, nós conseguimos, Davi caiu. Eles pensaram que tinham vencido. Acharam que a história havia acabado, mas eles não contavam com a intervenção divina. Tu, Senhor, o tens visto? Não te cales. Senhor, não te afastes de mim. Salmo 35, 22. Que clamor urgente! Não te cales, não te afastes. Davi está invocando a presença ativa de Deus. Ele não quer um Deus silencioso, passivo, distante. Ele quer um Deus que se manifesta, que interfere, que muda a realidade. Desperta, acorda para me fazeres justiça, para defenderes a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Salmo 35, 23. Desperta, acorda. Obviamente Deus não dorme, mas Davi está usando linguagem de urgência profética. Ele está clamando por uma manifestação imediata do poder divino. Ele está requisitando intervenção sobrenatural. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não se alegrem eles por minha causa. Salmo 35, 24. Davi apela para a justiça de Deus. Ele não está pedindo favor imerecido, está pedindo justiça, porque ele sabe que se Deus julgar com justiça, ele será vindicado. CTA do bloco 4. Chegou sua hora de clamar com ousadia profética. Diga agora em voz alta: Senhor, não te cales. Desperta para minha causa, acorda para minha defesa, julga-me segundo tua justiça. Não permitirás que meus inimigos se alegrem à toa. Tu vais me vindicar, tu vais me restaurar, tu vais me exaltar diante daqueles que me humilharam. Clame isto com fé, declare com autoridade. A reviravolta começou. Estamos chegando ao clímax glorioso do Salmo 35. Davi não termina na angústia, ele termina na vitória. Não fecha no lamento, fecha na celebração. Não conclui na derrota, conclui no triunfo.
Prepare-se para o final mais glorioso, profético e restaurador deste salmo de guerra. Não digam em seu coração: eia, assim o queríamos. Não digam: nós o havemos devorado. Salmo 35, 25. Davi está profetizando que seus inimigos não terão a última palavra. Eles não dirão: conseguimos. Eles não celebrarão: devoramos Davi. Porque Deus vai inverter totalmente o quadro. Isto é uma profecia de reversão. O que parecia derrota vai se transformar em vitória. O que parecia fim vai se tornar recomeço. O que parecia destruição vai se converter em restauração. Quantos de vocês precisam desta palavra profética hoje? Seus inimigos podem estar achando que venceram, mas Deus vai provar que eles se alegraram cedo demais. A história não acabou. O livro ainda está sendo escrito. O último capítulo será glorioso. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Salmo 35, 26. Esta não é maldição humana, é decreto profético de justiça divina. Davi está declarando que aqueles que celebraram sua queda experimentarão vergonha e confusão. Os que se engrandeceram à custa dele serão humilhados. Esta é uma lei espiritual. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Quando alguém se exalta humilhando o outro, quando alguém cresce pisando em cima do próximo, quando alguém se engrandece caluniando o justo, Deus pessoalmente trata com esta pessoa. Cantem e alegrem-se os que amam a minha causa justa, e continuamente digam: o Senhor seja magnificado, o qual ama a prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27. Que mudança de atmosfera! Agora não são mais os inimigos que cantam e se alegram, são os amigos de Davi. Aqueles que sempre o apoiaram, que sempre oraram por ele, que sempre acreditaram nele. Estes vão celebrar. E perceba a declaração profética que eles farão: o Senhor seja magnificado, o qual ama a prosperidade do seu servo. Isto destrói toda a teologia de pobreza. Isto aniquila toda a doutrina de sofrimento perpétuo. Deus ama a prosperidade do seu servo. Prosperidade aqui não é apenas dinheiro, é restauração completa, é nome limpo, é reputação restaurada, é justiça estabelecida, é vitória manifesta, é exaltação pública, é celebração comunitária. Deus não apenas tolera sua vitória, Ele ama sua prosperidade. Deus não apenas permite sua restauração, Ele deseja sua exaltação. Deus não apenas aceita sua vindicação, Ele promove sua honra. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Salmo 35, 28. Este é o compromisso final de Davi. Ele promete que quando Deus o restaurar, ele não vai se calar. Sua língua falará da justiça de Deus. Seu testemunho será público. Sua celebração será barulhenta. Seu louvor será contínuo, o dia todo. Isto é o que Deus espera de você também. Quando Ele te restaurar, quando Ele te vindicar, quando Ele te exaltar, você precisa testemunhar. Você precisa dar glória. Você precisa declarar para todos: foi Deus quem fez, foi o Senhor quem me restaurou, foi o Altíssimo quem mudou minha história. O Salmo 35 nos ensina verdades poderosas que precisam ser aplicadas hoje. Primeira verdade: você tem o direito de clamar por justiça divina quando está sendo perseguido injustamente. Isto não é vingança carnal, é petição espiritual legítima. Segunda verdade: Deus luta pelos seus ungidos. Quando você anda em integridade e é atacado por causa da justiça, Deus pessoalmente assume sua defesa. Terceira verdade: os inimigos serão pegos em suas próprias armadilhas. A cova que cavaram será sua própria sepultura. A rede que esconderam será sua própria prisão. Quarta verdade: mesmo sendo traído, você não pode se tornar amargo. Davi manteve seu coração puro, mesmo sendo atacado por quem ele havia ajudado.
Quinta verdade: você precisa adorar no meio da batalha. A celebração profética antes da vitória libera poder sobrenatural. Sexta verdade: Deus ama a prosperidade do seu servo. Ele não apenas tolera, ele deseja sua restauração completa. Sétima verdade: quando Deus te restaurar, você tem a responsabilidade de testemunhar publicamente. Sua vitória não é apenas para você, é para encorajar toda a congregação. O Salmo 35 não é para cristãos fracos, acomodados, conformados. É para guerreiros espirituais que estão dispostos a clamar, guerrear, decretar, profetizar até ver a manifestação da justiça divina. Este salmo nos ensina que há momentos na vida cristã em que você precisa ser assertivo, direto, contundente em suas orações. Há situações que exigem oração de guerra, decreto profético, autoridade apostólica, mas também nos ensina que nunca devemos perder a adoração. Mesmo no vale, mesmo na fornalha, mesmo na cova dos leões, continuamos adorando, continuamos exaltando, continuamos magnificando o nome do Senhor. Que esta oração fortaleça a sua fé e acenda em seu coração o fogo da intercessão. Aqui você não está só. Somos uma família de intercessores, unidos em um só propósito: buscar a presença de Deus e vencer as batalhas espirituais. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que também precisa desta oração. Permaneça firme, porque o Senhor honra aqueles que clamam com fé. Até a próxima oração. Que a presença de Deus continue te cercando e te guardando.